esportems.com.br. Vou para Aquidauana bater um papo com o Ronald Regis, repórter da Avenida FM, nossos companheiros. Ronald, você estava presente na coletiva e eu quero saber, de fato, Ronald, os bastidores do jogo, o que aconteceu entre o jogo com o Águia e o jogo com o Corumbaense, clima da torcida, o que levou o Mauro Marino a tal comportamento na coletiva e também na discussão com torcedores no último sábado. Boa noite, Ronald, tudo bem? Boa noite para você, Thiago Lopes de Faria, boa noite, Severo, boa noite ao Odair, o Fernando Blanc, toda essa galera que curte o futebol na rádio mais esportiva do Centro-Oeste brasileiro, a Rádio Esporte MS. Falar do Aquidauanense, né? Aquidauanense nos bastidores não tá legal, o clima está quente, principalmente entre arquibancada, diretoria e comissão técnica. Não está, né, tendo aquela conexão entre arquibancada e time, entre arquibancada e técnico, entre arquibancada e diretoria. Não estão falando a mesma língua, coisa que antes do jogo pela Copa do Brasil, naquela derrota para o ABC por 1-0, havia uma conexão. A gente viu que os torcedores estavam empolgados com o time, estavam com esperança que o time poderia passar pelo ABC e quase passou, só não passou porque falta ainda muita coisa para o Aquidauanense, fora de campo passar. Dentro de campo quase passou, mas fora de campo ainda falta muita coisa para o Aquidauanense se comparar ao Águia Negra dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Lembrando que entre as folhas do estado, o Aquidauanense está no topo, né? Folha salarial de jogadores. E houve um equívoco. E esse equívoco está sendo falado quase todos os jogos pelo presidente João Garcia. O presidente João Garcia contra o jogo contra o Comercial. E eu tenho todas essas coletivas que o presidente deu, dizendo que não está gostando do time, que não está gostando do jogo, não está gostando dos jogadores. Quer dizer, houve um equívoco em contratação desses jogadores. Tem jogadores aqui, Thiago e toda a sua audiência, que não tem condições de vestir a camisa do Aquidauanense. Não tem condições de vestir a camisa do Aquidauanense. Por exemplo, o jogador Christian, um volante que veio de fora, que a gente nunca tinha visto jogar futebol, ele chegou, né, tomou conta da posição, ele começou como titular, depois perdeu a posição pro Lica, e a coisa começou a andar porque todo mundo tá pensando que esse menino é o novo baiano aqui, novo baiano do Azulão da Princesa. E o cara não tem condições, porque o cara não sabe chutar gol. Principalmente, ele teve uma chance de fazer o gol contra o Corumbaense, ele mandou no alambrado, na entrada da área. Então tem jogadores que não têm condições. E a diretoria sabe disso. Xandico, Betinho, presidente João Garcia e toda a diretoria sabe que tem jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Aquidauanense. Foi um erro a contratação. Gustavo Henrique, o nosso companheiro comentarista aqui da casa, também soltou uma bomba, né? Deu um furo de reportagem nesta última segunda-feira, dizendo que o Aquidauanense está quase fechando, falta só detalhes para fechar com um atacante que estava no misto de Mato Grosso, um atacante que já jogou até na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, um time que quase em março, está contratando um atacante, uma coisa está errada. Final do jogo contra o Corumbaense aconteceu um fato não muito legal, Thiago. Não muito legal. Aconteceu que uma torcedora começou a proferir palavras de baixo calão a esposa do técnico Mauro Marino. A esposa do Mauro Marino. E isso não é legal. Isso é covardia. Você quer xingar o técnico Mauro Marino? Xinga ele lá no campo, você na arquibancada. Se você quer manifestar algo contra o time, manifeste. Você tem todo o direito, você é torcedor, você paga ingresso. Agora, o que você não pode fazer é passar isso para a família, para o filho, para a filha, né? Isso é covardia. Família e não tem nada a ver com profissional lá dentro do campo.
É a mesma coisa você começar a xingar a família, ou também você agredir família de jogador. Isso é covardia. E uma torcedora fez isso no final do jogo. O presidente João Garcia vindo da tribuna aquilo acontecer. Você sabe que todo mundo conhece o João. O presidente João Garcia é um cara muito legal, muito bacana, mas na hora que é do vamos ver, o João ele começa a esquentar, e ele começou a esquentar, ele desceu ali da arquibancada, da tribuna, e foi atrás dessa torcedora, para tirar satisfação com a torcedora. Chegou lá, o clima ficou quente, começaram aquela gritaria toda, aquela bagunça, o Mauro Marino tirou o presidente João Garcia dali daquela confusão e a coisa começou a acalmar. Logo depois, deram uma entrevista, o presidente João e o técnico no gramado para a imprensa, e foi perguntado sobre o jogo, foi perguntado por que o Aquidauanense, mesmo com um a menos, a equipe do Corumbaense não conseguiu fazer gol nesta equipe do Corumbaense, que veio nitidamente atrás do empate no estádio Noroeste. E o Mauro começou a se explicar, dizendo que a coisa não é assim, que o Aquidauanense criou, que o Aquidauanense teve chance, também tirou um pouco da dele, colocou um pouco na culpa dos jogadores, dizendo que os jogadores têm que ter a capacidade ali, no último terço do campo, para pensar um pouquinho mais, fazer um facão, aquela coisa toda, que ele pede, que os jogadores não fazem. Parece que não tem uma conexão entre o técnico e os jogadores, né? E isso vem de há muito tempo, de várias declarações do Mauro, polêmicas ao longo do ano, né? Temos que entender que também houve uma pergunta no final do repórter Tony Vicente, companheiro nosso, colega da Índia FM aqui de Aquidauana, fez uma pergunta até pertinente, perguntando que a bronca da torcida era com a substituição do Lica, que é um volante que estava na equipe, e também por outro volante, que é o Christian, que entrou no lugar do Lica. E essa primeira substituição, logo aos 15 minutos do segundo tempo, foi quando já o Corumbaense estava com um a menos no jogo. Então ele substituiu um volante por volante. E aí, quando o Tony fez essa pergunta, o Mauro começou a atacá-lo, né? Perguntando de volta qual que é a posição do Christian, aquela coisa toda. Mauro, a imprensa, o repórter está no campo, ele não tem obrigação nenhuma de responder a sua pergunta. Agora, o senhor, que é o técnico, você tem a obrigação de responder a pergunta para a torcida que está ouvindo, né? Para ela ter o contraponto, para ela te ouvir também. Então, ali, o repórter não tem que responder nada. E aí, começou a perguntar pro repórter qual que era a posição do Christian, aquela coisa toda. Começou a ficar um clima muito ruim, um clima pesado, principalmente entre o Mauro e o repórter da Índia FM. Então, logo depois, o Tony não respondeu a pergunta, né? E aí o Mauro começou a falar que ele era leigo na bola, que ele não sabia de futebol, contestando também a história da crônica esportiva do Tony Vicente, dizendo que ele, pelo tempo que ele está na crônica, ele poderia saber muito mais de futebol do que ele sabe, e contestando de uma forma muito pesada e não muito legal. E aí aconteceu, o clima ficou muito quente, né? Muito quente. Diz-se também que a imprensa, em geral, tem um emprego paralelo na imprensa, né? Quer dizer que os repórteres, jornalistas esportivos de Mato Grosso do Sul têm outro emprego sem ser jornalista, e isso é ruim, ele disse também, né? Mas vamos dizer que ele também não é treinador de futebol o ano todo. E daqui a pouco você vai comentar também sobre isso, né, Thiago? Lembrando que o Mauro, o ano passado, não trabalhou de treinador de futebol o ano todo. Mas também, a gente pode dizer que o Mauro está tentando se defender e está tentando defender seu cargo, o seu emprego, atacando a imprensa, dizendo até que, de uma forma, né, dá para pensar que ele está achando que a imprensa está com perseguição sobre o trabalho do técnico Mauro Marino. O trabalho não é legal, porque
O presidente já falou que o trabalho não é legal. Os comentaristas e analistas de futebol aqui não falam que o problema não é legal. E a torcida também fala que o trabalho não é legal. Então, se todo mundo está dizendo que o trabalho não é legal, até os jogadores na saída do campo falam para o microfone da Avenida 91. Não estamos conseguindo jogar o que podemos jogar, o que podemos render. Então, os jogadores estão falando isso. A equipe tem problemas gravíssimos, principalmente no último terço do campo. A equipe não sabe chutar a gol. E equipe que não sabe chutar a gol, que não sabe finalizar, não vai a lugar nenhum, né, Thiago? Então, eu deixo agora para você comentar sobre essa crise interna, principalmente dentro do clube do Aquidauanense, que lembrando que esse ano tinha uma expectativa muito grande em cima da Copa do Brasil, e vendo seu rival jogar na manhã contra a Ferroviária e o Aquidauanense está pulando o carnaval nesse exato momento, então você vê a diferença entre Águia Negra e Aquidauanense ainda nos dias de hoje, está muito longe. A equipe do Águia está, vamos dizer assim, em outro patamar, lembrando Bruno Henrique e Jorge Jesus, né? Valeu, muito obrigado, Thiago, um abraço a todos e a toda a sua audiência. esportems.com.br. Tá aí, Ronald Regis, direto de Aquidauana. Eu comentei as declarações dele, né, anteriormente, e vou aqui expor minha opinião. Eu não gosto da maneira como o Aquidauanense vem jogando, não me agrada, principalmente pelo investimento. A cobrança em cima de quem tem mais dinheiro, obviamente, é diferente em cima de quem tem menos. Menos recurso, menos estrutura, menos condições. Então, pra mim, que não sou resultadista, e membros da Rádio Sport MS também, que não são resultadistas, a cobrança vai ser em cima do jogo. Do jogo. O jogo é pobre, é paupérrimo, é ruim, porque tá tendo que ficar com a bola. E o Mauro já mostrou, e eu estou convencido, os meus companheiros me convenceram, que ele não vai conseguir mudar o jeito dele montar times. Ele deve fazer uma reciclagem, parar a vida, fazer outra coisa, ver outros métodos, porque este está saturado. Todo o adversário do Aquidauanense, basta dar a bola pro azulão. Não sabe o que fazer com a bola. A informação que o Ronald trouxe precisa ir em cima de quem está lá todos os dias, de quem conhece o clube, de quem acompanha o clube. João Garcia, que é o presidente, disse que não gosta do futebol praticado. A informação que eu tenho, a comissão técnica está rachada depois da declaração que ele deu, detonando fisioterapeuta e preparador de goleiro, o goleiro, os jogadores que não sabem chutar, agora a torcida. Então, minha opinião, o Mauro Marino tinha que ter a decência e a hombridade, já que o seu João não vai demiti-lo, ele entregar o boné. Não há clima para o Mauro continuar em Aquidauana. O trabalho é ruim. Além de tudo, tá todo mundo fazendo o que da vida? Eu queria que você, torcedor do Aquidauanense, e você que está nos ouvindo de outras torcidas, o Aquidauanense teve jogadores dispensados por indisciplina, por farra. O time não está jogando nada. O time não está jogando nada. E ninguém está trabalhando nesse feriado. Todo mundo tá de folga. É brincar, né? É brincar com coisa séria. É o nosso representante na Série D, na Copa Verde, na Copa do Brasil já caiu. É o nosso representante. E antes teve indisciplina. E agora? Se lá todo dia teve indisciplina, os caras conseguiram quebrar na noite, imagina agora no carnaval. Imagine você, torcedor do Aquidauanense, agora no carnaval. Então, eu, se fosse o Mauro, mediante tudo o contexto, iria embora. Iria embora.
E aí acho que ele vai ser técnico, né? Ele não vai ser mais funcionário público, né? Tudo indica que depois do que ele falou pro Tony, ele vai ser técnico de futebol, ele não vai ter emprego paralelo, né? Porque o Mauro Marino, ele some durante parte do ano, como aconteceu ano passado, né? Acabou o campeonato, ele fez o quê? Hibernou, né? Ele fez igual os ursos. Ele hibernou e surgiu só em dezembro. Dá um tempo pra minha cabeça. esportems.com.br